Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, não nos esqueçamos da decisão dos apóstolos quando disseram: não é justo que negligenciemos a palavra de Deus. Também nós não podemos negligenciar a escuta da palavra de Deus. Às vezes, no mundo onde nós vivemos, com tanto barulho, tantas outras vozes, não somos capazes de identificar a voz de Deus que fala ao nosso coração. Por isso, façamos este esforço de identificar a voz de Deus, deixar que esta voz ressoe em nosso coração e que nós consigamos colocar em prática esta palavra que dele nós escutamos. Te convido a fazer deste momento o momento da revelação de Deus através da escuta, da acolhida da sua palavra. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estando em certo lugar, orando, ao terminar, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Respondeu-lhes: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nesses dias, o Evangelho tem nos falado da importância e da necessidade da oração. Se nos recordamos, ontem Jesus entra na casa de Marta e Maria. Marta sempre muito agitada com os afazeres, enquanto Maria se coloca aos pés do Senhor para escutar a sua palavra. E no final, Jesus diz: uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Portanto, a atitude de se colocar aos pés do Senhor, escutar a sua palavra e fazer comunhão com Ele. Hoje, nós encontramos este bonito trecho do Evangelho que nos apresenta a oração cristã por excelência, a oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos e que até hoje nutre a vida da Igreja. Todos os dias nós rezamos esta oração. Então é preciso que a gente reze com intensidade, porque esta oração nos leva à comunhão plena com o Pai Eterno. Bem, o Evangelho começa dizendo que Jesus, estando num certo lugar, orando. É a primeira coisa bonita que nos encanta no Evangelho, a atitude de Jesus de se colocar em oração. Ele, sendo o Filho amado do Pai Eterno, sente a necessidade constante da oração, sobretudo nos momentos mais importantes da sua vida, quando Jesus tem que tomar uma decisão importante. Lá está ele, sobre o monte, em atitude de oração. Se Jesus, que é o Filho de Deus, sempre sentia a necessidade da oração, por que nós muitas vezes queremos prescindir da oração? Depois o Evangelho nos ensina que a oração, a vida de oração, se torna exemplo, se torna modelo para as outras pessoas. É justamente vendo Jesus nesta atitude de oração que um dos seus discípulos lhe faz esse pedido muito interessante: Senhor, ensina-nos a rezar, assim como João também ensinou os seus discípulos. Portanto, ao ver Jesus nesta atitude de profunda intimidade com o Pai, seus discípulos também sentem o desejo de rezar, de criar intimidade com o Pai. Hoje talvez sejamos nós, eu e você, a fazer este pedido a Jesus: ensina-nos a rezar melhor, a criar este ambiente de intimidade, de comunhão com o Divino Pai Eterno, onde nós podemos falar ao seu coração
e Ele pode falar ao nosso coração. Então, diante desse pedido de um dos seus discípulos, é que Jesus ensina esta oração. E é bonito porque Jesus ensina que a verdadeira oração não consiste em muito falar, mas no como nós falamos e o que nós falamos. É uma oração muito simples, mas por outro lado, muito profunda, que nos faz comprometer de fato com os valores do reino. Então vamos refletir bem quais os elementos desta oração que precisam ressoar sempre dentro do nosso coração. Jesus diz o seguinte: quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. É interessante, a oração de Jesus começa justamente com esta expressão, Pai. É um novo modo de nos relacionar com Deus. Agora nos relacionamos com Ele como filhos e filhas. Por isso, toda oração cristã deve começar justamente com esta invocação, Pai, reconhecendo a nossa filiação divina. Isso é muito bonito. Jesus nos ensina através da sua oração. Que todas as vezes que a gente for rezar esta oração, nos recordemos. Nós não rezamos de qualquer forma. Nós rezamos como filhos e filhas. Por isso invocamos o nosso Deus como Pai. Noutros evangelhos diz Pai Nosso, justamente para mostrar essa dimensão comunitária da fraternidade. Temos um mesmo Pai que cuida de cada um de nós. Por isso, Pai Nosso. Depois esta oração pede santificado seja o teu nome. É bonito porque a oração, antes de tudo, ela é voltada para que o nome de Deus seja santificado. E é claro, a santificação do nome de Deus também nos faz santos, nos faz colocar no caminho da santidade. Afinal de contas, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ao santificar o nome de Deus, nós também somos santificados. Em seguida, Jesus apresenta qual é o centro da oração cristã, o reino. Venha o teu reino. Toda oração cristã deve ser em vista de fazer com que o reino de Deus se torne uma realidade presente e atuante entre nós. Venha o teu reino. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é amor, o reino de Deus é paz, é justiça, é alegria, é viver a fraternidade, a solidariedade. É isto que nós pedimos quando rezamos, venha o teu reino. Em seguida, a oração coloca também um tema muito importante, o pão nosso cotidiano, dá-nos a cada dia o pão para o sustento do nosso corpo. E é interessante porque a oração diz o pão nosso, não o pão meu ou o pão seu, mas o pão nosso. Nós não poderíamos rezar esta oração em paz sem nos preocupar com aqueles que às vezes não têm o pão de cada dia para o seu sustento. A oração ensina pão nosso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Por isso precisamos nos comprometer com a fraternidade, que este pão não falte na mesa de nenhum de nossos irmãos e irmãs. É este o sentido da oração, dá-nos o pão nosso de cada dia. Em seguida também apresenta um outro tema muito importante, perdoa-nos os nossos pecados, reconhecendo que por mais que nos esforcemos por ser bons discípulos e discípulas, continuamos ainda fazendo parte da humanidade que é marcada pelo limite, pelo pecado. Por isso mesmo, necessitados do perdão. Dá-nos o perdão, perdoa-nos os nossos pecados. No entanto, a oração belíssima pede o perdão de Deus à medida que sabemos perdoar aqueles que nos ofenderam, pois também nós perdoamos os nossos devedores. Muitas vezes nós corremos o risco de pedir o perdão, a misericórdia a Deus, mas não saber perdoar e sermos misericordiosos com os irmãos que pecam. Portanto, a oração nos ensina a, assim como nós clamamos o perdão de Deus, que saibamos também nós dispensar perdão a quem nos ofendeu. E a oração se conclui justamente pedindo, não nos deixes cair na tentação, que sejamos livres de tudo aquilo que nos seduz e nos faz afastar do caminho proposto para a construção
do reino de Deus. Aprendamos a rezar melhor e com mais intensidade esta oração que todos os dias nos acompanha. Não simplesmente repitamos estas palavras, mas digamos cada palavra pensando no sentido daquilo que nós estamos rezando. Querido irmão, querida irmã, estamos concluindo este momento com o coração agradecido, pois assim como Jesus ensinou os seus discípulos outrora, também continua a nos ensinar no dia de hoje a importância da oração e como nós devemos rezar. Repito, a oração não consiste em muito falar, mas no como nós falamos e o que falamos. Jesus nos apresenta uma oração simples, mas muito profunda, que nos leva à verdadeira comunhão com o Pai Eterno. Por isso, inspirados neste exemplo de Jesus que sempre reza e ensina os seus discípulos a rezarem, vamos também nós fazer a nossa oração. Divino Pai Eterno, dirigimo-nos a Ti neste momento com o coração cheio de gratidão para fazer a nossa oração. Sabemos, Pai Eterno, que esta oração é alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Queremos criar comunhão e intimidade contigo. Queremos aprender de Ti através desse diálogo de amor. Ajuda-nos, Pai Eterno, a rezar sempre e a rezar bem. Afinal de contas, a oração é caminho seguro para a construção do Teu reino de amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.